Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu sei que você está nos acompanhando pelo Panflix, o aplicativo da Pan, ou pelo nosso canal no YouTube. Sociedade Digital que resolveu, neste começo de ano, entrar nas polêmicas de 2021. Semana passada, nós falamos da guerra das plataformas contra Donald Trump e alguns grupos que saem em defesa do ex-presidente norte-americano. Polêmica boa, não é? Essa briga que tem ainda muitos capítulos pela frente. E no programa de hoje, a gente também resolveu tratar de um assunto bem tranquilo. A mudança nos termos de coleta de dados do WhatsApp, que agora resolveu que é o seguinte: vou compartilhar as informações com o Facebook, com os parceiros do Facebook, e se você, meu amigo, não estiver feliz com isso, baixe o Telegram e seja feliz. É mais ou menos isso o que está acontecendo, muita gente abandonando o WhatsApp por causa dessa mudança. O pessoal começou a receber as notificações e ficou assustado com o que viu. E claro, para esse bate-papo, sempre comigo, meu parceiro André Miceli. E aí, André, já mudou para o Telegram, para o Signal ou adotou o sinal de fumaça? Meu amigo. Agora a gente vai fazer uma escolha entre ter privacidade ou ter com quem falar. Tem tantas alternativas, as pessoas saindo para um lugar que tem privacidade, mas os amigos não estão lá. Então, tem muita gente voltando. Tem gente indo, mas não encontrando ninguém. Vamos tentar resolver um pedaço dessa polêmica aqui. O grande ponto é esse, né? No nosso caso aqui, o WhatsApp tem uma base instalada, tem muita gente usando. Então, qualquer pessoa, basicamente, qualquer brasileiro que você procure, vai estar aonde? No WhatsApp. Então, já é um meio, inclusive, é um canal importante para o atendimento de empresas, para você poder vender produtos, fazer atendimento ao consumidor. Enfim, pela popularidade, se tornou uma ferramenta muito importante para isso. E aí agora, diante desse cenário, as pessoas se veem divididas. Gostei da definição, André. Ou a privacidade ou as conversas. Mas é claro que tudo isso tem um respaldo jurídico, ou seja, será que eles podem efetivamente fazer isso? Ou quais são os limites? O que você, que tem uma conta lá no WhatsApp, pode fazer a respeito? Não é? A gente viu que, por exemplo, a Índia disse, aqui não, meu amigo, e já botou um breque no Mark Zuckerberg. Agora a gente tem que ver como é que a coisa vai caminhar, porque a Índia é o mercado mais importante, ouso dizer até, do que o Brasil, em volume de conversas, em volume de usuários. Né, André? Então, um cartão amarelo lá na Índia representa um problema na estratégia do WhatsApp, do Facebook como um todo. Mas para a gente entender essa questão, entender o que nós podemos fazer numa situação como essa e outras que surgem pelo caminho aí de coleta indevida de dados, ou uma coleta que é devida, mas com a qual você não concorda, nós convidamos o Rony Weinzoff, advogado especializado em direito digital, professor, ou seja, vai nos explicar tintim por tintim que palhaçada é essa. E aí, Rony, tudo bem? Tudo bem, Aros, André, é um prazer novamente conversar com vocês sobre temas tão atuais e polêmicos como esse. Vai ser um prazer tentar esclarecer algumas das dúvidas. Bom, vamos começar pelo começo, para ficar claro aqui para quem está nos acompanhando. Quando a gente entrou pela primeira vez no WhatsApp, nós concordamos com um termo de uso. Então, sei lá, eu nem sei há quantos anos eu tenho o meu usuário lá no WhatsApp, muitos. A gente concordou com os termos de uso. E essas regras elas foram sendo alteradas ao longo do tempo. E a gente foi dando ok, aceito, concordo e por aí vai. Mas essa aqui causou estranheza no pessoal. A minha pergunta para você, ela se divide em duas. Primeiro, está dentro das regras do jogo essa mudança nos termos em que eles estão fazendo? Ou eles só estão fazendo isso porque agora temos uma lei geral de proteção de dados que exige essa transparência, né? Que isso fique claro.
ou eles poderiam ter feito isso de outra maneira, colocando ali naquele texto que ninguém vai entender 1000 coisas e ia passar batido. E a segunda pergunta é a seguinte: só nos assustamos, ou seja, a maior parte das pessoas só ficou preocupada com essa mudança porque temos também uma discussão importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Legal, Aros. Bom, vou começar aqui minha resposta pelo seguinte caminho. Primeiro, isso não deveria ser uma novidade, porque isso que nós estamos discutindo hoje, que é o compartilhamento de dados pessoais do WhatsApp por uma empresa do grupo econômico que adquiriu o WhatsApp em 2014, essas mudanças, elas ocorreram, na verdade, em 2016. Então, em 2016, a gente já recebeu uma atualização lá nas políticas de privacidade do WhatsApp, dizendo exatamente isso, que a gente tinha ali uma janela de oportunidade, teoricamente, de 30 dias, aí sim, para darmos o consentimento ou não darmos o consentimento em relação ao compartilhamento dos nossos dados pessoais, como número de telefone, marca, modelo, protocolo de internet que a gente utiliza, dados de geolocalização, entre outros, para que isso fosse compartilhado com o Facebook, né? Então, quem não consentiu não teve esse compartilhamento dos dados, quem consentiu teve o compartilhamento dos dados, e após essa janela, teoricamente, todo mundo que baixou o WhatsApp e passou a utilizá-lo, automaticamente já vinha com esse disclaimer de que esses dados seriam compartilhados com o Facebook. Então, eu vou começar com a sua segunda pergunta, dizendo o seguinte: o WhatsApp ele foi atualizar a sua política de privacidade novamente e globalmente agora no começo de 2021, basicamente para gerar maior transparência, não sobre essa pauta que a gente está conversando aqui, mas sobre o WhatsApp Business, né? Porque o WhatsApp, obviamente, ele está aprimorando a sua ferramenta de negócios e, obviamente, ele pertence ao grupo econômico do Facebook, onde há oportunidade, sim, né, de interação maior do WhatsApp Business em relação ao Facebook. Então, essa atualização, teoricamente, não guarda relação com algo que já vinha ocorrendo, que é o compartilhamento das suas informações. Então, nossas informações, aqueles que são usuários do WhatsApp a partir de 2016, ou que consentiram lá naquela janela para compartilhar, elas já são compartilhadas, tá? Isso já acontece. Sem dúvida nenhuma que quando há qualquer tipo de atualização numa política de privacidade, reacendem novas discussões. E essas discussões, elas são legítimas, obviamente. Essa nova discussão que a gente deveria ter tido com maior intensidade em 2016, mas que está se retornando agora, ela é super legítima. Tá, Rony, você está dizendo que eu tive essa janela, mas agora a LGPD está em vigor. Ela traz novidades em relação à nossa pauta aqui? Ela traz. E quais novidades são essas? Será que o WhatsApp não deveria ter um consentimento granularizado, ou seja, um consentimento livre, ou seja, que não seja algo compulsório? Ou você compartilha, ou você não usa a minha ferramenta, né, para estas finalidades, para compartilhar estes tipos de dados com outras empresas do grupo como o Facebook. E aí a LGPD traz essa discussão, que o WhatsApp poderia seguir para um consentimento livre, ou seja, trazer lá a opção, você quer ou não compartilhar, né? Ou então poderia ser estudado o caso de uma ausência de consentimento para a utilização de um outro fundamento legal que a LGPD traz, que é o legítimo interesse, ou seja, será que o WhatsApp, independentemente do consentimento, por ser um serviço gratuito, né, por pertencer a uma empresa de um grupo econômico como o Facebook, será que ele já não teria o direito, né, de compartilhar esses dados para prover melhorias nos serviços deles, independentemente do consentimento? E aqueles que não quiserem buscam outra plataforma? E só para finalizar essa breve introdução, o que causa estranheza é que na Europa, esse tipo de consentimento, ele não é aceito, porque ele é forçado. Então, lá para a União Europeia e para o Reino Unido, o WhatsApp não está tomando o mesmo posicionamento. E como agora nós temos a LGPD, que é muito semelhante à legislação lá na Europa, que é o GDPR, por que aqui no Brasil seria diferente? Que é o mesmo questionamento que a Índia, teoricamente, está fazendo. Exatamente. Diga, André. Tem um ponto importante, né, nesse processo todo, que é um item que o Rony levantou, que é a falta de pagamento.
quando o Facebook optou por não cobrar, existia aquela discussão de o WhatsApp vai cobrar uma anuidade de $1. Todo mundo que tiver uma conta vai pagar uma anuidade que vai ser baratinha e a partir daí ele vai fazer a remuneração, vai monetizar a ferramenta, dado que a ferramenta, ao contrário das outras ferramentas do grupo, não tem anúncio, não veicula propaganda e então ela não tem um modelo de monetização direto. Quando ela fornece dados para que o ecossistema de ferramentas te entenda e a partir daí faça estudos que permitam segmentar e fornecer anúncios mais sofisticados, com maior propensão de conversão e, portanto, que o anunciante seja beneficiado por isso, a Facebook Inc. entende que faz sentido dentro da sua engrenagem de negócio ter a ferramenta. Faz sentido, Rony, ter esse modelo de negócio, ter um modelo onde o usuário escolhe se ele vai compartilhar os dados ou vai pagar, o usuário vai decidir se ele paga com os dados ou paga com dinheiro. É viável estabelecer esse tipo de alternativa para o usuário? Eu acho que cada vez mais sim, André. Acho que cada vez mais tem uma discussão sobre o quanto que valem seus dados e o quanto que isso é proporcional em relação aos benefícios que isso te traz, tá? Não é uma questão sem limites, né? É tudo a limite. Porque se, de repente, for, mesmo com essa questão de ser gratuito, né? Tiver um abuso que seja desproporcional e que violem princípios da LGPD, como esse princípio da proporcionalidade, obviamente que vai ter um critério impeditivo oriundo de princípios da lei, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa discussão é cada vez mais relevante, né? Principalmente quando você tem outras plataformas que, eventualmente, você pode utilizar, né? E que, de repente, não compartilhe seus dados ou, eventualmente, você pague por isso, tá? Então, é uma tendência, sim, interessante de mercado disponibilizar uma alternativa que seria um serviço pago que não trata seus respectivos dados pessoais. Agora, o que é muito relevante dessa discussão toda é essa, né? Cada vez mais está na pauta dos indivíduos, dos usuários de internet, que, sem dúvida nenhuma, quando há um serviço gratuito, a contrapartida são nossas informações. Essa é uma pedra que tem que sempre ser discutida e debatida em relação a isso. Resta saber se é proporcional. Mas tem uma questão que acaba sempre surgindo, que é a seguinte: a gente avança para uma realidade em que, basicamente, todos os modelos de negócios dessas plataformas, hoje em dia, de maneira direta ou de maneira indireta, estão relacionados ao uso dos dados dos indivíduos, né? E aí a gente chega numa situação em que, basicamente, para toda a situação, pagando ou não, o preço é você, né? Talvez você pague um valor em dinheiro mais as suas informações, ou você só vai pagar com as suas informações. Mas você, o usuário, continua sendo a moeda para pagar, né? E aí a gente vê, por exemplo, a argumentação que o governo indiano fez, que diz o seguinte: olha, beleza, é unilateral, esse já é o primeiro ponto, mas vocês também estão eliminando a possibilidade de o usuário escolher como é que ele quer brincar, né? Você tem que dizer, eu vou coletar, vou repassar, e o usuário pode dizer para você qual é o limite para esse acesso, né? Uma coisa que a gente não se dá conta, mas ontem, por exemplo, eu fui até uma farmácia e aí no balcão já tem agora um quadrinho, sei lá o que é aquilo, com um informativo explicando por que é que eles pedem o CPF do consumidor. E aí, o que a gente faz? É super ilustrativo, né? O que a gente faz com essa informação? E aí vem lá um textinho que ninguém vai ler, dizendo do porquê. E aí todo o caminho daqueles dados. Olha, mas você pode entrar no lugar tal e pedir para que essas informações X, Y e Z não sejam utilizadas. Trata-se disso, no final. O usuário poder escolher qual é o limite. As pessoas já cederam. A brincadeira do André tem um fundo altíssimo de verdade, né? De que, olha,
eu vou escolher continuar conversando com as pessoas e entregar a minha privacidade. Mas eu não vou entregar toda ela. Eu vou entregar só aquele pedaço que eu sei que não vai violar de maneira grave os limites que eu determino. Então, o que o WhatsApp está fazendo basicamente é negar essa possibilidade de que o usuário tenha autonomia sobre essas informações. Porque, em última instância, as pessoas não estão se recusando a fornecer essas informações. Nunca fizeram. Inconscientemente, quando sequer faziam ideia do que era um dado pessoal, já entregavam sem dizer nada. Agora que uma parcela da população, que não é gigantesca, vamos ser honestos aqui, boa parte das pessoas que acompanham sociedade digital, quando chegam aqui pela primeira vez e a gente começa a falar, eu paro sempre, porque eu sei que tem uma parcela dessas pessoas que querem entender o que é dado pessoal. Dado pessoal é qualquer informação que te identifique, que faça com que a plataforma, ou qualquer plataforma, chegue até o conhecimento de quem é você. Então, sei lá, é uma foto, é o teu nome, é um número de telefone, qualquer coisa. Se te identificou, deu a dimensão de quem você é um dado pessoal. Antes a gente entregava isso sem questionar porque não sabia que isso existia. Agora aqueles que sabem, questionam. E as plataformas vão precisar lidar com isso. De nada adianta a transparência do WhatsApp em colocar esses termos de uso lá para que as pessoas digam sim ou não, sem que tenham uma possibilidade de escolha sobre como atuar. E aí me parece, Rony, que o que aconteceu na Índia deveria pelo menos se repetir aqui no Brasil e em outros países, com uma cobrança firme dizendo o seguinte, olha, o usuário é dono dessas informações. Eles podem até concordar com você, mas você tem que dizer para ele como é que ele faz se ele quiser voltar atrás de tudo. Não é não? Você bem comentou, Aros, transparência, que é um princípio, não se confunde com a necessidade de se ter uma autorização livre daquele usuário de acordo com aquela finalidade. Isso acontece muito hoje em dia com aqueles cookies de internet, em que existem cookies que são necessários, né, para você navegar em determinados sites, e depois existem outros tipos de cookies, né, que de alguma forma facilitam a sua navegação, ou cookies para utilização de marketing. Então, está tudo desclicado, né, e você vai olhando como usuário essas opções e você vai identificando aquilo que você aceita ou não aceita. Então, a discussão, por mais que a gente tenha tido lá atrás em 2016 e agora, felizmente, está retornando à pauta, é justamente essa, de granularização do consentimento, ou seja, do usuário entender efetivamente quais são as finalidades dos usos dos dados, para quais empresas são compartilhadas esses dados, e aí ele dá a opção, o usuário, ele opta ou não se ele quer aquilo. Né? E é só importante que se diga também um esclarecimento, que a gente não está discutindo aqui, nessa alteração da política de privacidade do WhatsApp, sobre a criptografia ponta a ponta das comunicações. Tá? As nossas comunicações, o conteúdo do que a gente trata lá no WhatsApp, seja texto, seja vídeo, seja áudio, isso continua criptografado ponta a ponta, ou seja, o WhatsApp não vai compartilhar o conteúdo das nossas comunicações com o Facebook, tá? A discussão aqui é sobre justamente esses dados pessoais que o Aros comentou, né? Como a nossa geolocalização, como o nosso protocolo de internet, como o nosso nome, que podem facilitar serviços do Facebook. O número de telefone, por exemplo. Número de telefone, etc. Diga, André. Essas informações, os metadados, que são importantes para compor aquele conjunto de informações que o Facebook vai somando para montar um mapa de quem nós somos, ele faz parte dessa estratégia que a empresa montou lá atrás para, de fato, criar esse império da informação pessoal. Se a gente assistir documentários que mostram o processo de manipulação que as redes sociais exercem sobre nós, e aí, Aros, até voltando um pouco ao tema do nosso programa da semana passada, onde a gente falou um pouco sobre essas questões, a gente falou da censura que foi cometida a respeito do Donald Trump e o banimento dele das redes sociais e o poder que essas redes acabam tendo
e o fortalecimento que elas tiveram com o tempo. À medida que o tempo foi passando, esses tijolinhos que elas foram montando, colocando ali um sobre o outro, foram de fato fazendo com que elas ficassem muito poderosas, especialmente nesse caso das redes sociais, o Facebook. A gente tem ali o Twitter, que corre muito por fora, mas as empresas de tecnologia montaram estratégias de aprisionamento que foram muito inteligentes. Assim como a Microsoft, lá nos anos 90, criou aquela estrutura de sistema operacional, mais pacote Office, e hoje a gente vê isso acontecendo na Apple, com uma série de dispositivos que tornam muito caro, muito custoso a gente sair desse ecossistema. Também é muito difícil a gente abandonar o ecossistema montado pelo Facebook, porque senão a gente sai da rede e aí volta para o que eu falei no início do programa e você encontra um lugar com privacidade, mas sem pessoas, sem os seus amigos. Teria que, numa situação hipotética, todo mundo mudar ao mesmo tempo e a gente sabe o quanto isso é difícil. Precisa um momento de conscientização ou uma estratégia como o TikTok, que nasceu como uma plataforma aberta, quase que uma plataforma de edição de vídeo. As pessoas foram criando as suas contas no TikTok e ali, de repente, quando todo mundo criou a sua conta lá, as conexões puderam ser montadas ou estão sendo montadas. E ali, sim, tem um perigo iminente para o Facebook, porque uma rede social está nascendo ali de fato. Você vê isso acontecendo com o Signal ou com o Telegram, Rony? O que você tem visto no sentido de substituição do WhatsApp nesse processo de aviso que tem acontecido a respeito desse novo instrumento de privacidade? Legal, André. Acho que você colocou uma série de pautas relevantes e eu só queria pegar um pouco do contexto do o início da fala, que houve uma plataformização da internet, né? No início era a internet, agora são as plataformas, ou seja, quando a gente fala eu vou mudar para um local em que não tenho amigos, significa que a plataforma ela ganhou ênfase de uma rede comunicacional, né? Que antes, no início, teve uma liberdade ampla, né? E agora, talvez, esteja se apontando que, em razão de terem perdido um pouco a mão, cada vez mais há uma cobrança sobre medidas efetivas, né? E essas leis todas, né, o GDPR, lá na União Europeia, LGPD, tem uma discussão agora na União Europeia sobre o European Digital Service, que é justamente para ter mais transparência das decisões das plataformas. Nos Estados Unidos também, que tem a ampla liberdade de expressão pela primeira emenda, tem uma discussão de modificação lá do Communications Decency Act de 1996, né? E no Brasil também, né? A gente tem no Brasil a discussão do projeto de lei que foi conhecido de combate às fake news, né? Que também visa maior transparência, maior responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo. Então esse é o primeiro ponto, né? Está cada vez mais importante haver transparência em razão das tomadas de decisões das plataformas, seja envolvendo dados pessoais, como a gente está discutindo aqui hoje, seja envolvendo restrição de contas, restrição de conteúdo em razão da liberdade de expressão, né? Então, essa é uma pauta muito relevante. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, né, como que você está vendo o movimento, né, de usuários para o Signal, para o Telegram? Eu acho que depende muito da cultura do usuário, André, porque, assim, aqueles usuários que já têm uma cultura muito mais pautada para a segurança da informação, né? Desde que o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook, lá em 2014, já houve, quem tem essa cultura, ele já começou a buscar uma modificação de plataforma visando proteger mais as suas informações. Por quê? Porque, obviamente, quando um Facebook compra um WhatsApp por bilhões de dólares, né, automaticamente ele está comprando uma base de dados de milhões de usuários. Então, isso, num momento ou no outro, isso vai ser utilizado. E isso fez parte, obviamente, de uma avaliação, né, dos órgãos concorrenciais para avaliar essa possibilidade
de compra, e isso foi deferido, né? Tiveram algumas sanções, etc., mas isso aconteceu. Então, essa migração ela foi ocorrendo aos poucos. Agora, quando aconteceu essa nova discussão deste ano, vários amigos meus também perguntaram, mudo para o Telegram, mudo para o Signal, a gente está tendo uma invasão de privacidade. Você já tem conta no Facebook, né? Você já compartilha informações, você já tem conta, isso já está acontecendo, não vai mudar nada na prática. Agora, se você mudar seu mindset de cultura, né, e realmente estiver preocupado com isso tudo e não quiser compartilhar efetivamente suas informações, aí sim acho que você tem que procurar esse tipo de aplicativo que efetivamente pode ter maior proteção em relação a compartilhamento de dados. Mas aí pode ter outros riscos, né, como o Telegram, que na verdade a gente viu o caso da Vaza Jato, né, que o Telegram, quando você muda de celular, ele te recupera todo o histórico, independentemente de backup, porque ele tem ali o histórico. Então, se alguém eventualmente consegue te fraudar, consegue recuperar todas as suas comunicações, né? Então, assim, você tem que sempre balizar, né? O que é mais seguro para você. E aí, para a gente poder fechar, eu queria só passar por um tópico, porque a gente foca muito nas grandes plataformas, mas o WhatsApp, o próprio Facebook, eles se tornam hubs, né? Conectados a eles estão várias outras menores plataformas menores, né? Outras empresas que fazem com que essa roda gire de maneira tão lucrativa. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O Facebook não coletaria essas informações se não houvesse alguém interessado em monetizá-las, né? Em usar essas informações pagando o Facebook para poder ter algum tipo de vantagem. Ou seja, a gente está falando essencialmente sobre uma economia que funciona em cima desses dados. Então a atenção ela não tem que estar só naquilo que como a plataforma está usando. Da porta para fora, quem são esses parceiros? Não é? Quais os limites de acesso concedidos a eles? A gente viu episódios já nos últimos anos de plataformas voltando atrás em algumas parcerias, em algumas relações comerciais, porque limites tinham sido ultrapassados. Informações que não deveriam ser repassadas estavam sendo repassadas. Então, esse ecossistema que se criou a partir da capacidade de geração de informação que as redes têm, que essas grandes plataformas têm, ele traz riscos para o usuário que não consegue ver através da rede. Então eu não consigo ver através do Facebook quem está lá do outro lado, conectado a ele, buscando essas informações. Que parceiros são esses? O que essas empresas fazem efetivamente? Né? O que eu sou dentro desse grande universo para essas empresas? E a gente não consegue dimensionar. O que diz, Rony, a tua experiência a respeito dessas relações ao longo dos anos? Elas se tornaram mais transparentes e mais respeitosas com os usuários, ou elas foram se tornando mais obscuras na tentativa de desaparecer no meio dessa confusão toda que se criou, tendo como alvo, uma cortina de fumaça, tendo como alvo as Big Techs? Perfeito, Aros. Eu diria para você que, seja em razão das legislações, das novas legislações, seja em razão da cultura global e aqui também do Brasil em relação ao tema, né, cada vez mais transparentes. Né? O escândalo Cambridge Analytica Facebook, né, que basicamente motivou aí o impulsionamento final da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, é exatamente isso que você comentou. Era uma aplicação vinculada ao Facebook, né, que coletava dados comportamentais pagando de $2 a $5, mas que por uma falha não, mas por uma ineficiência sistêmica, acabava abrindo a opção, né, de coleta de informação não só daqueles usuários que tinham consentido, que era um número reduzido, mas também para todos os amigos e os amigos dos amigos. E isso tornou uma escala exponencial, né, de informações comportamentais que depois teria sido adquirido pela Cambridge Analytica, que teria sido contratado para campanhas eleitorais como a do Trump, o Brexit, entre outros no mundo. Então, isso motivou uma alternância de cultura gigantesca. O Zuckerberg, lá prestando declaração no Congresso norte-americano, a investigação no Reino Unido, né? Então, cada vez mais, primeiro, as plataformas, porque elas têm uma reputação a zelar,
cada modificaçãozinha dessa, ela perde valor na bolsa, né? Nas respectivas bolsas. Então, tem uma pressão aí dos investidores, dos acionistas, de reputação, para que cada vez mais se faça o procedimento de privacy by design, ou seja, para avaliar cada tipo de serviço que existe dentro da plataforma, para verificar se ele está em conformidade com essas legislações novas, como a LGPD, e sem dúvida nenhuma uma transparência maior, né? Então, felizmente, a gente está num caminho frutífero para que cada vez mais haja responsabilidade, accountability e também transparência. Bom, quero demais agradecer ao Rony Weinzoff, que é professor, advogado, especializado em direito digital, por esse bate-papo aqui com a gente. É sempre bacana para a gente entender, não é, esse universo tão complexo, fazendo a recomendação para que, na medida do possível, todos leiam o que dizem as políticas de privacidade, o que dizem os termos de uso dos aplicativos e, enfim, dos serviços que vocês estão assinando, porque situações como essa aqui, elas mostram exatamente aquilo que o Rony e o André estavam colocando sobre o quão valioso é o dado, a informação que você gera para essas empresas. E aí você pode, lendo e entendendo, você pode escolher o que você quer fazer nessa relação, que limites você quer impor neste relacionamento. Rony, obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Parabéns pelos temas e pelo programa. Um grande abraço. André Miceli, semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais, meu amigo. Sempre bom falar com você. Um abraço para você, um abraço para o Rony. Obrigado, Rony. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo o impacto da tecnologia no seu dia a dia, sempre com a recomendação muito importante de que você fique atento aos serviços, às plataformas, aquilo que você está compartilhando. A gente não pode abrir mão desses pequenos detalhes chamados privacidade, segurança, coisas bobas, não é? Mas que são muito, muito importantes para nós. A gente não pode abrir mão disso nunca. Sociedade Digital está disponível lá no Panflix, é só você acessar este e outros programas na íntegra por lá. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.